Eu tenho um paciente que ele me falou, doutora, eu tenho alergia à farinha desde que eu sou criança, mas a minha alergia é só quando é massa. Pão eu não passo mal. Aí não tem lógica isso, né? Até a gente. Deu uma bugada agora. Aí eu falei, não tem lógica. Ele não, desde que eu sou criança, que eu ia em restaurante de massas, eu passava mal dentro do restaurante. Não dava nem tempo de chegar em casa. E me dava uma reação alérgica que eu ficava todo vermelho. Às vezes eu tinha que ir pro pronto-socorro tomar antialérgico. Aí e com pão você não tem isso? Não, pão eu como todo dia, não sinto nada. Aí eu falei, isso não tem lógica, porque ele ia no restaurante de massas e era tudo com molho de tomate. Só que no dia a dia dele, ele não come molho de tomate. Quando come, é aquela rodelinha de tomate, não dá nem tempo da pessoa perceber. E a intolerância à histamina, como qualquer intolerância, ela acontece por falta de uma enzima digestiva. Então, é uma doença do trato digestivo, ainda que o sintoma possa ser no corpo todo, porque o nosso corpo todo tem receptores para histamina. E aí, a pessoa come e tem dor de cabeça. Até ela entender que foi o alimento que causou dor de cabeça, às vezes ela não consegue perceber. E aí ela já tomou um monte de medicamento. Já tomou um monte de medicamento, já botou a culpa no estresse, já falou que foi a menstruação, porque os nossos hormônios também vão interferir na produção da enzima DAO, que é a enzima que degrada a histamina. Então, a pessoa que tem intolerância à histamina, ela ou tem uma deficiência na produção da enzima. O que é isso? Essa pessoa geneticamente não veio apta a produzir essa enzima. E aí, a pessoa que tem sintoma desde os 10 anos. Você tá apontando pra mim. Tá vendo, Giovana? Eu tô fazendo uma consulta. Olha a mãozinha da Giovana aqui pra mim. É uma consulta. Doutor. A pessoa tem sintoma desde a infância, porque ela não veio com essa capacidade. E o meu filho, coitado, é intolerante à histamina. E eu também achava que o problema dele era a lactose. E depois eu falei, o problema dele não é a lactose, é a histamina. Fiz o exame, a enzima DAO dele baixíssima. Eu ia perguntar, tem um exame para fazer essa... Tem o exame, mas eu ainda vou chegar onde eu quero. Por quê? A pessoa pode ser geneticamente intolerante porque ela nasceu faltando a capacidade de produzir essa enzima. Ou ela pode estar intolerante por qualquer outra coisa que agrida a barreira do intestino dela. Porque a enzima DAO, que é a enzima que degrada a histamina, ela é uma enzima que mora no intestino, principalmente no intestino delgado. Então, se a pessoa tem qualquer outro fator que agrida o intestino dela, ela pode ficar intolerante à histamina. E depois que a gente trata, ela pode deixar de ser intolerante à histamina. Aí quer dizer que eu não preciso dar dieta ou prescrever a enzima para essa pessoa? Não, porque ela está intolerante à histamina. E é por isso que eu falo que o diagnóstico é basicamente clínico. Porque existem pessoas que têm a cara, o focinho e a história da intolerância à histamina, e aí você dosa a enzima DAO no sangue e ela está ótima. Por quê? Porque eu não tenho nenhum exame aqui no nosso país que dose a enzima DAO no intestino, que é onde eu preciso dela. O que adianta eu ter um monte de enzima no sangue, mas se lá no intestino ela está deficiente? Então, é por isso que a história é muito importante. Quais são os alimentos que esse paciente passa mal? E ele tem que ter sintomas que não são só no intestino, nem no estômago. Ele tem que ter sintomas em 2 sistemas que a gente fala. Então, é o paciente que tem dor de estômago, inchaço, diarreia, intestino preso, intestino solto. Tudo isso pode ser causado pela histamina no trato gastrointestinal. Sendo que o sintoma mais comum é inchaço, esse é o mais comum. E o inchaço pode vir acompanhado da distensão da barriga, que é quando realmente estufa, ou só a sensação do inchaço. Outro sintoma muito comum no trato gastrointestinal é enjoo e essa sensação de muito ácido, porque a histamina realmente aumenta a secreção de ácido no estômago. Outro sintoma muito comum é a dor, e essa dor pode ser no estômago, pode ser uma cólica, pode ser uma dor difusa, a dor pode ser causada pela distensão, mas a dor também é um sintoma frequente. E ele pode ter intestino preso ou intestino solto. Mas o paciente não tem só sintomas no intestino. E é isso que tem que fazer a gente pensar na histamina.
Ele tem sintoma no intestino, mas ele fica com mais agitação e não consegue dormir, porque a histamina, ela não serve só para você ter intolerância e ela não serve só para reagir às alergias. Ela é um neurotransmissor. O que é isso? Ela estimula o nosso cérebro. Então, pessoas que eu falo que estão estaminadas são pessoas que têm insônia, são pessoas que têm um cérebro muito ligado, que não consegue descansar. Isso tem muita relação com estamina. Ela tá falando assim, A minha ó. relação São pessoas... Eu tô abaixando aqui. São pessoas que são ligadas no 220, porque a estamina, quando ela chega no cérebro, ela estimula. E aí pode dar enxaqueca, pode ter relação com insônia, pode ter relação com transtorno de ansiedade, pode ter relação com hiperatividade. Ela é estimulante para o sistema nervoso central, entendeu? Então, essa pessoa tem que olhar a vida toda dela. Não dá para eu vir aqui, minha filha, eu sou gastro. Você não vem me falar da sua enxaqueca, não. Isso aí é outro médico. Porque ele nunca vai fazer diagnóstico. Se você não ouve a história do paciente, você não faz diagnóstico.